galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa cobertura de provas Medway, agora com as apostas para a prova da Unesp Botucatu da melhor grande área, que é a cirurgia geral. Então, como que funciona a prova de cirurgia da Unesp? Primeira coisa que vocês têm que entender é que a Unesp é uma instituição referência da região de Botucatu. Então, ela recebe muitos casos ali da região e casos complexos, casos um pouco mais delicados, e isso se reflete um pouco na prova deles. É uma prova que não é tão simples assim, mas é uma prova que dá para a gente ir fazendo e conversando tranquilo, tá bom? Para a gente acertar as questões. São questões geralmente bem feitas, é muito difícil a gente ver uma questão anulada aqui na Unesp, eles não dão muito espaço para a gente pedir recurso, assim, porque geralmente são questões bem feitas e mais diretas, a gente não tem muita confusão ali na hora da prova, muita pegadinha, tá? Os enunciados variam muito, às vezes eles perguntam diagnóstico, às vezes eles perguntam conduta, às vezes eles perguntam conceito, classificação, né? Eles perguntam muitas coisas, não dá pra gente falar, ah, não, a Unesp bota um caso clínico e pergunta conduta, né? Não, não é assim. Geralmente muda muito de questão para questão. Além disso, é uma prova de raciocínio clínico, tá? Então, é bem parecida com a prova da Unicamp. A gente tem que raciocinar ali. Algumas questões vão puxar um pouquinho para memorização, mas não é tão frequente. Geralmente, são questões de raciocínio clínico mesmo. Tem poucas imagens e quando aparece imagem, a gente tem aquele classicão do exame de imagem, né? Raio-X, tomografia, tomo de crânio, coisas que não fogem do que a gente está habituado a ver. Pode ter uma foto de lesão, uma foto de uma peça cirúrgica, pode ser que apareça. E eles gostam muito de anatomia também. A anatomia sempre aparece na Unesp aqui na cirurgia. Já caíram duas questões de figuras anatômicas da hérnia inguinal, né? A gente vai até conversar sobre isso. Mas já caiu questões de figuras anatômicas que você apontava, tinha que falar qual estrutura era o quê. E eles sempre cobram também questões de anatomia vascular, qual artéria dá origem ao quê, qual veia drena para onde, tá bom? Eles gostam disso, tá? Além disso, é uma prova forte em especialidades. A gente costuma ver muito, assim como na Unicamp, a urologia e a vascular brilhando, assim como a cirurgia pediátrica aqui também é muito forte. Mas a gente sempre tem umas questõezinhas que é para pegar no nosso calo aqui na Unesp, de anestésio, de oftalmo, otorrino, todo ano tem, então às vezes cai glaucoma, às vezes cai corpo estranho, trauma, às vezes cai abscesso periamidaliano, às vezes cai vertigem, né? A gente tem várias formas de abordagem, mas todo ano tem uma questão de oftalmo e uma questão de otorrino. Além disso, cai bastante cirurgia cardíaca, uma questãozinha por ano também, geralmente cai muitas afecções congênitas, né? Cardiopatias congênitas ali na parte cardíaca, especialmente a comunicação interatrial ali, a CIA, tá? Ortop é padrão, ortop vai aparecer na prova de vocês, a ortopedia da Unesp é muito forte e vai aparecer questão de ortop para vocês e vocês precisam estar alinhados, fazer as provas anteriores para vocês entenderem como que é cobrada a ortopedia, que muitos de nós não têm tanto contato assim durante a graduação. Tá? O que vale a pena eu ver aqui nas minhas apostas, né? Primeira coisa, cirurgia pediátrica. Vai estar na prova de vocês com certeza, tá? Além disso, urgências urológicas. Podemos ter também doença arterial periférica, a gente vai falar um pouquinho da oclusão arterial aguda e da crônica. Hérnias da parede abdominal, a gente vai passar rapidinho na anatomia ali. A abordagem do derrame pleural é importante, torácica também aparece muito, tá? Então vamos lá, gente. Cirurgia pediátrica, vou bater os bizus aqui com vocês, só das doenças mais importantes para a gente não esquecer dos vínculos mentais que a gente tem que fazer, tá? Atresia de esôfago, o que eu preciso saber da clínica? No antinatal, o paciente geralmente vai ter um polidrame ali na vida intrauterina, porque ele não consegue deglutir ali o líquido amniótico, né? No pós-natal, ele pode ter uma hipersalivação, pode ter um desconforto respiratório se tiver fístula, né? E lembrando do clássico, é que a sonda nasogástrica não progride nesses pacientes. De questão de memorização, de decoreba, a tipo C da classificação de Gross é a fístula distal, que é a mais comum, tá? Como que eu trato? Primeira coisa, preciso investigar anomalias associadas. A atresia de esôfago raramente caminha sozinha, geralmente ela traz outras anomalias associadas, lembrando do Vactel, né? As anomalias que andam sempre juntas, aqui o Ezinho é de esôfago, tá?
E aí eu vou tratar com uma esofagoplastia e uma ligadura da fístula. Se não for possível essa esofagoplastia, eu vou fazer uma esofagostomia com uma gastrostomia e depois programar essa reconstrução com cólon, tá? Esôfago-coloplastia. Estenose hipertrófica de piloro, nossa EHP, né? O que a gente tem que saber de clínica? Os vômitos são em jato, não biliosos. O paciente comeu, vomitou o leitinho que ele acabou de comer. Além disso, no exame físico, eu vou palpar uma oliva palpável na região epigástrica. Qual a cirurgia que eu vou fazer? Minha piloromiotomia a Frederick-Hamstedt, combinado? Atresia duodenal. Atresia duodenal, a gente vai ter um polidrâmino também, né, nesse antinatal ali, porque a gente já tinha essa obstrução antes do neném nascer. Posso ter uma clínica de obstrução alta no pós-natal e o clássico que eu não posso esquecer é o sinal da dupla bolha duodenal, dupla bolha duodenal. Não esqueçam, no raio-x, no EED, no ultrassom, apareceu dupla bolha e atresia duodenal, dupla bolha e atresia duodenal, não esqueçam disso. E aqui eu trato com uma duodenostomia em diamante, tá? Atresia de vias biliares, pode ser que apareça, um pouco mais raro, mas pode ser. A gente tem um paciente com uma icterícia com mais de 15 dias, com síndrome colestática, sinais de insuficiência hepática, e no ultrassom eu tenho um achado patognomônico que eu não posso esquecer, que é o cordão triangular no porta-hepatis, tá? Tratamento aqui pode ser uma portoenterostomia de Kasai, quando o paciente tem menos de ali 3 meses, né, 2 meses a 3 meses, 60 a 90 dias de vida, e eu posso precisar de um transplante hepático se o paciente tiver cirrose, falha ou diagnóstico tardio após esses 90 dias, tá bom? É a principal causa de transplante hepático na infância, a atresia de vias biliares. Intussuscepção é um clássico, está aparecendo em todas as grandes provas até agora, se repetiu várias vezes a intussuscepção esse ano, então a gente precisa lembrar que o paciente vai vir com fezes com muco e sangue, aquela geleia de frutas vermelhas, né? Framboesa, groselha, morango, amora, o que vocês quiserem falar, o importante é lembrar que vai ter muco e vai ter sangue misturado, vai parecer uma geleia de alguma coisa. Pode ter o sinal de Dence, que é quando eu encontro a fossa ilíaca vazia na palpação, a fossa ilíaca direita está vazia, pode ter uma massa aqui para cima, uma salsichinha, que é a invaginação, né? Mas eu vou palpar a fossa ilíaca, pode estar vazia, sinal de Dence. E no ultrassom eu vou ver um clássico, que é o sinal do alvo ou o sinal do pseudo-rim. Tratamento, se o paciente estiver com alguma indicação cirúrgica de urgência, peritonite, obstrução, instabilidade hemodinâmica, isquemia, né? Vou partir para uma laparotomia, reduzir durante a cirurgia essa intussuscepção, ou se já tiver isquêmico, necrótico, ruim, inviável aquele segmento, eu faço uma enterectomia se necessário. Se não tiver urgência cirúrgica, eu posso tentar uma redução não cirúrgica, com contraste iodado ou uma redução pneumática dessa intussuscepção visualizada ali por ultrassom, geralmente. Hirschsprung também já apareceu nas provas, né? Hirschsprung é aquele paciente que não elimina mecônio com mais de 48 horas, tem um toque retal explosivo e para o diagnóstico eu preciso obrigatoriamente da biópsia retal, tá? E a cirurgia de correção vai ser o abaixamento do cólon desses pacientes. Ânus imperfurado. Ânus imperfurado é quando eu vou examinar o períneo do meu paciente e eu não vejo perfuração anal. Pode desenvolver fístulas, eu posso ver exteriorização desse mecônio pela uretra, né, por outras, pelo períneo mesmo, né, eu posso ver alguma exteriorização ali por fístulas. Qual minha conduta? Até 24 horas desse neném ter nascido, eu vou apenas observar e vou investigar outras malformações, lembrando que o A aqui é de anorretais, tá? Com mais de 24 horas, vou investigar fístulas. Se tiver uma fístula perineal ali, eu vou fazer a anorretoplastia sagital posterior, que é a cirurgia de Penha, tá bom? Se não tiver fístula, eu vou fazer o invertograma, coloco o objeto metálico, tiro o raio-x ali, coloco o objeto metálico ali onde deveria estar o ânus, tiro o raio-x, meço a distância do final do reto ali para onde estaria o ânus. Se for menos de 1 centímetro, já posso partir para essa anorretoplastia sagital posterior. Se for maior que 1 centímetro, eu preciso fazer uma colostomia e programar depois essa correção, tá bom? Divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel é a nossa anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal. A maioria dos pacientes são assintomáticos, descobrem por acaso, e se o paciente tiver sintomas, geralmente pode sangrar, obstruir ou invaginar. O que eu preciso fazer? Cirurgia se tiver sintomas, e aí eu vou fazer uma diverticulectomia simples, ou eu posso precisar de uma enterectomia segmentar com anastomose primária, dependendo do status desse intestino também. Onfalocele é aquela malformação da parede abdominal, em que eu vou ter um defeito no anel umbilical.
com vísceras, né, protuídas, né, ali para fora, que vai ser o delgado, o estômago, pode ter vísceras maciças, como o fígado, tá? Cobertas por uma membrana, um saco ali herniário, e vai estar associada a outras anomalias também, tá? O tratamento não é urgente, essas vísceras estão protegidas, eu posso tentar o fechamento simples ou escalonado. Se romper, aí vira uma emergência, porque aí já vira uma evisceração, tá? Gastrosquise aqui é um defeito à direita do anel umbilical sem membrana de revestimento, então as vísceras vão estar expostas com o meio ambiente. Aqui eu preciso de uma correção mais urgente, tá? Cisto tireoglosso, malformações da cabeça e pescoço podem aparecer também. É um cisto cervical anterior relacionado à origem da glândula tireoide, lá da descida dela, da base da língua para a região na frente da traqueia. Vai descer através do ducto tireoglosso e ele vai ficar patente formando cisto tireoglosso, tá? Móvel a deglutição, quando o paciente engole, ele sobe e desce, e quando eu protuo a língua, eu tenho o meu sinal de Sistrunk, um clássico, tá? Que é indicativo de cisto tireoglosso. Boto a língua para fora, o cisto sobe porque ele tem essa conexão com a base da língua. A cirurgia também é de Sistrunk, é o mesmo nome, é o mesmo cara, tá? Que envolve a ressecção completa desse cisto, com todo o trajeto de fístula até a base da língua, e eu preciso obrigatoriamente remover a porção média do ocioide, tá? Cisto branquial é um cisto lateral, geralmente ao longo da borda anterior do esternocleido, e quando eu faço uma punção aspirativa por agulha fina, eu vejo cristais de colesterol com birrefringência à luz, que é patognomônico. Então, tem uma massa cervical lateral, estou com dúvida o que é, fiz a punção com medo de metástase, né? Fiz a PAF, que é a melhor primeira abordagem que eu tenho, veio cristais ali de colesterol com birrefringência à luz, é cisto branquial, tá? Uma afecção congênita da cabeça e pescoço, e aqui a conduta também é excisar cirurgicamente todo o trajeto fistuloso junto com o cisto. Vamos para as urgências urológicas agora. Escroto agudo, o que eu preciso saber? Torção testicular na minha clínica. Eu vou ter um testículo horizontalizado e elevado, é o famoso sinal de Angel, né? O testículo está horizontalizado e elevado. E o sinal de PRIN é negativo. Posso elevar esse testículo o que for, ele está torcido, ele está isquemiando, não vai melhorar a dor. O ultrassom, se eu fizer, vai mostrar para mim uma diminuição do fluxo sanguíneo, posso ver um nó do cordão espermático. E na cirurgia eu vou abrir e olhar a viabilidade desse testículo. Se esse testículo estiver viável, eu preciso fixar tanto ele quanto o contralateral para não torcer mais, nem o outro. E se ele estiver inviável, eu preciso fazer uma orquiectomia e fixar o outro lado, tá? A orquiepididimite, que é o nosso principal diagnóstico diferencial aqui, vai ter o sinal de PREM positivo, eu elevo esse testículo, vai melhorar a dor. No ultrassom eu vou ver um fluxo aumentado ou normal por conta dessa inflamação e eu vou tratar com antibióticos. Torção de apêndice testicular, eu vou ter o sinal do ponto azul, né, que vai estar isquemiando só um apêndicezinho testicular, então vai ter um pontinho azul ali na pele escrotal. E no ultrassom vai ter um fluxo normal ou aumentado, vou tratar apenas com sintomáticos e anti-inflamatórios não esteroidais. Por via das dúvidas, se não tem ultrassom no meu serviço, eu exploro cirurgicamente. Mais vale explorar cirurgicamente uma orquiepididimite do que tratar conservador uma torção e perder um testículo, tá? Então, não tem ultrassom de forma urgente, explore cirurgicamente. Trauma urológico, rapidinho para a gente revisar, a gente pode ter um trauma de bexiga extraperitoneal, que é mais comum no contexto de trauma pélvico, muito associado a fraturas pélvicas, né? Na uretrocisto, eu vou ver uma gota de lágrima, olha aqui. Parece o meu choro durante a prova, né? E a conduta aqui não precisa de cirurgia. Eu vou passar essa sonda vesical no meu ABCDE e eu vou manter essa sonda por 2 semanas, pelo menos. Isso é o tratamento do trauma da bexiga extraperitoneal, ela cicatriza de forma adequada. Da bexiga intraperitoneal, eu vou ter uma uretrocisto em orelha de cachorro, ou orelha de Mickey, né? Tem cada um que fala que é literalmente a urina vazando aqui para dentro do peritônio ali, né? Para as vísceras que estão dentro do peritônio. Isso vai irritar e vai gerar uma peritonite. Então, eu preciso fazer uma cirurgia e suturar essa bexiga em 2 planos. Trauma de uretra, o que eu preciso lembrar? Lembra que no ABCDE você não vai sondar os pacientes que estão com uretrorragia, hematoma escrotal e próstata flutuante, né? Fiz o toque retal, a próstata não está sendo sentida, ela está lá para cima, eu não vou sondar esses pacientes. Vou fazer sempre uma uretrocisto miccional retrógrada antes de sondar esses pacientes e, se for necessário, eu faço uma cistostomia para poder drenar essa urina. Em trauma de uretra anterior, a gente vai lembrar principalmente de traumas perineais e fraturas penianas, tá?
E aquela queda cavaleiro clássica, né, que a gente cai com as pernas assim no meio, tem um trauma ali perineal importante, muito associada com trauma de uretra bulbar, tá? Uretra posterior, a gente vai ter aquela fratura de bacia, muito associada com trauma de uretra membranosa, tá? Doença arterial periférica, o que eu preciso saber? Oclusão arterial crônica, o que tem de manifestação clínica? A gente pode ter uma claudicação intermitente, que a dor aparece com esforço físico e melhora com repouso, então aquele paciente fala, doutora, eu caminho ali, 50 metros eu preciso parar porque minha perna está doendo muito, aí eu paro, melhora. Aí eu caminho, volta a doer, eu paro e melhora. Isso é claudicação intermitente, tá? O ITB desses pacientes geralmente vai estar entre 0,5 e 0,9, então vai estar ruim, mas não vai estar grave. Grave é abaixo de 0,4 geralmente, né? E tem pouca chance de evoluir para amputação. Agora, como que eu trato clinicamente essa claudicação intermitente? Eu preciso parar de fumar, eu preciso controlar as comorbidades desse paciente, hipertensão, diabetes, dislipidemia, dá estatina, dá AS para eles, faz caminhada programada e supervisionada, então não é, ai não, dói quando anda, então para de andar. Não, você precisa programar e supervisionar essas caminhadas desses pacientes. E posso entrar com cilostazol, mas muito cuidado com pacientes com insuficiência cardíaca, a gente não pode dar cilostazol. Isquemia crítica também é uma manifestação da oclusão arterial crônica, que a dor aparece no repouso e ou o paciente já tem uma lesão trófica, uma úlcera ali, tá? Ele vai estar associado com a neurite isquêmica, então os nervos estão isquemiando, dói pra caramba, mesmo se ele estiver parado, deitadinho, mas melhora quando ele bota o membro pendente no leito. Então, esses são aqueles pacientes que estão deitados com o joelhinho para fora, assim, a perna pendurada, porque é o que melhora a dor deles, tá? O ITB aqui já vai estar mais grave, menor que 0,5 e tem altas chances de evoluir para amputação. Tratamento aqui vai ser cirúrgico de preferência na isquemia crítica, né? A gente pode passar derivações, bypass, enxertos, endarterectomias, pode ser tratamento endovascular ou até uma amputação pode ser necessária. Oclusão arterial aguda agora. O que a gente precisa saber? Manifestações clínicas são os 6 P's do nosso quadro clínico aqui, né? A gente vai ter parestesia, paresia, dor, que é a PEN, né? Que é a principal, tá? Dos 6 P's. Pílciless, ausência de pulso, palidez e pé frio, né? Poiquilotermia, tá? Esses são os 6 P's da oclusão arterial aguda. Lembrando que pode ser no membro superior também, não é porque eu falei pé frio que é na perna, obrigatoriamente. É mais comum na perna, mas pode acontecer no membro superior também. Como que eu diferencio se essa oclusão foi causada por uma embolia ou por uma trombose, né? O início da embolia é geralmente muito agudo, assim, de repente ocluiu. Da trombose é mais agudo para subagudo, tá? Claudicação prévia, então, o paciente que já tinha arterinhas doentes, isso faz a gente pensar em trombose, tá? A embolia não tinha arterinha doente, o êmbolo se soltou e matou ali uma artéria que estava ali, né? Matou ali um membro, tá? Tem déficit na outra perna ali, geralmente no êmbolo não, que nem eu te falei, são artérias que eram saudáveis. Agora aqui na trombose é muito frequente porque justamente já era uma artéria doentinha, tá? Tem uma fonte emboligênica nesse paciente, geralmente a fibrilação atrial é muito frequente na embolia, claro, na trombose é menos comum. Na angiografia, isso aqui a Unesp gosta, tá? Fiz a angiografia, fiz a arteriografia. E eu vi ali, durante a oclusão arterial aguda, a oclusão ocorrendo ali nas bifurcações arteriais, ou uma imagem em taça invertida. Então, é o êmbolo ali, ó, o êmbolo travando ali, parece uma taça invertida, tá? E praticamente não tem circulação colateral, porque esse membro era saudável, essa artéria era saudável, até esse êmbolo se desprender, geralmente lá do coração, e vir parar aqui, tá? Já na trombose, já tinha doença aterosclerótica, já eram artérias doentinhas, né? A gente vai ter uma oclusão em ponta de lápis, né? Você não vai ver o êmbolo bonitinho, você vai ter uma oclusão em ponta de lápis, essas paredes já estão doentes, né? E vai ter uma circulação colateral desenvolvida, né? Esse paciente já tinha uma artéria que vinha doente há um tempo, então o corpo já foi cuidando de fazer uma circulação colateral bem desenvolvida e quando obstruiu já tinha essa circulação colateral, por isso que o êmbolo é um pouco mais grave, porque não tinha aquela circulação colateral para ajudar um pouquinho a gente, tá bom? A gente tem a classificação de Rutherford aqui na oclusão arterial, que a 1 é aquele que só tem dor, tem sensibilidade, não tem alteração motora, né, motora preservada, cianose não aparece e aqui eu vou fazer um exame, tá bom, para ver.
2A e 2B, eu vou partir para a arteriografia, tá bom? No 2A eu vou ter uma sensibilidade diminuída, mas o motor tá ok, a cianose não está presente. No 2B eu já vou ter uma sensibilidade bem diminuída, a cianose vai ser não fixa e a parte motora vai estar diminuída também, comprometida. Já no 3, aqui eu vou ter dor, não vou ter sensibilidade, vou ter um membro rígido com uma cianose fixa e aqui a conduta é a amputação. Então, a gente tem um membro viável, o membro imediatamente ameaçado, que precisa de alguma coisa de forma mais urgente, a arteriografia armada ali, né? E o membro inviável no 3, tá? Então, como que eu vou tratar essa oclusão arterial aguda? Vou sempre fazer uma anticoagulação plena e fazer um curativo aquecido. Eu preciso anticoagular esse paciente até para evitar uma trombose secundária nele, tá? E vou fazer uma arteriografia armada já para fazer uma embolectomia com Fogart, tá bom? Vamos falar de hérnias rapidinho, de anatomia de hérnias, só porque já caiu 2 vezes imagem sobre isso na prova. A gente tem um ligamento que vai da espinha ilíaca até o tubérculo púbico, que é o ligamento inguinal. Até aqui tudo bem. Aqui passam os vasos ilíacos externos, que vão dar origem aos vasos femorais e também vão liberar os vasos epigástricos inferiores aqui, que vão em direção ao nosso músculo reto abdominal. Quando a gente bota o músculo aqui, a gente tem o reto abdominal, os vasos epigástricos inferiores e o ligamento inguinal, formando o nosso triângulo de Hesselbach, tá? Então, o triângulo de Hesselbach é muito importante para a gente delimitar aqui hérnias diretas e indiretas e femorais também ajudam. Então, a indireta é aquela que está lateral aos vasos epigástricos inferiores e fora do triângulo, tá? A direta está dentro do triângulo de Hesselbach. A hérnia direta, lembra, é da fraqueza da parede, é do paciente mais idoso, do obeso, do que não tem muito colágeno. Então, vai ser da fraqueza, que é o triângulo de Hesselbach, tá? A indireta, lembra que ela vem lá do conduto peritônio vaginal patente, né? E as femorais estão abaixo do ligamento inguinal, tá? Então, se eu tenho uma hérnia abaixo do ligamento inguinal, sempre lembrem das femorais. Para a gente só comparar rápido aqui, né, a indireta da direta, a indireta vai vir do anel inguinal interno, né, o profundo, a direta vai vir da parede posterior, triângulo de Hesselbach. A semiologia na manobra de Landivine, em que eu coloco o meu dedo no canal inguinal e peço o paciente fazer valsalva. Na indireta eu sinto na ponta do dedo, porque ele está saindo lá do anel inguinal interno, e da direta ele está saindo da parede ali, então eu sinto na polpa do meu dedo essa hérnia protuir, tá? Nos vasos, relação com os vasos epigástricos inferiores, a indireta vai ser lateral, lembra que o I parece um L minúsculo, tá? Lateral aos vasos epigástricos inferiores, e a direta é medial aos vasos epigástricos inferiores dentro do triângulo de Hesselbach. As características da indireta é que ela é a mais comum, ela também é da infância, né? Então ela está associada com uma afecção congênita, que é a persistência do conduto peritônio vaginal, e ela é a que mais encarcera. Eu sei que foi forçado, o português chorou, mas é isso, para a gente não esquecer, ela é a mais comum, ela é da infância, a indireta, vem do anel inguinal interno, é a que mais encarcera e ela é lateral, lembra que o L parece um izinho, aos vasos epigástricos inferiores, tá? A direta é um defeito adquirido, então geralmente é aquele paciente mais idoso, que fuma, que é obeso, que não está muito legal, tá? Hérnias na infância, para a gente não esquecer, porque isso a Unesp também gosta, tá? Ela está associada com a persistência do conduto peritônio vaginal, a hérnia inguinal da infância. São hérnias sempre indiretas, tá? É mais comum em meninos e do lado direito, tem elevado risco de encarceramento, tá bom? Que a gente conversou. E eu preciso tratar cirurgicamente assim que possível. Então, na maioria das vezes, eu vejo aquela hérnia redutível, beleza, já posso programar uma cirurgia eletiva, tá? E o diagnóstico diferencial é com a hidrocele, né? A hidrocele vai ter aquela transiluminação positiva, tá bom? A gente coloca a luzinha, é tudo água, não tem víscera aqui dentro. Umbilical, a hérnia umbilical na infância, né, vai ser por persistência do anel umbilical, a aponeurose não fechou direito, tem baixo risco de encarceramento e grande chance de fechar com o tempo. Então, quando que eu opero? Quando não tem o fechamento da hérnia ali por volta de 4 ou 6 anos, quando eu tenho defeitos maiores que 2 centímetros, quando tem concomitância com a inguinal, então a inguinal eu vou ter que operar, eu já opero a umbilical junto, e quando os pacientes têm derivação ventrículo-peritoneal ali por uma hidrocefalia, por exemplo, em que vai aumentar a pressão ali intraabdominal desse paciente, essa hérnia tem mais chances de encarcerar. Vamos agora para os derrames pleurais. O que a gente precisa saber de derrame pleural? Pode aparecer na clínica e pode aparecer na cirurgia, né? Primeira coisa é os critérios de Light, tá?
Pego proteína do líquido pleural, divido pela proteína no sangue. Se esse valor der maior que 0,5, eu tenho um critério de Light positivo que já me transforma em exudato, tá? LDH da pleura dividido pelo sérico dá maior que 0,6 é outro critério de Light positivo. LDH pleural maior que 2/3 do limite superior da normalidade também já é outro critério de Light positivo. Então, se eu tenho qualquer critério de Light positivo, eu já tenho exudato. Transudato tem todos os critérios negativos. Quais são as causas de transudato? ICC, síndrome nefrótica, cirrose, hipominemia. De exudato, eu vou ter a pneumonia bacteriana, o empiema, tuberculose, metástase, linfoma, né? Mesotelioma. Então, sem nenhum critério de Light positivo, eu penso em transudato. Qualquer critério de Light positivo, exudato, tá bom? Para a gente lembrar de uma forma prática, transudato vai ser aquele paciente doente e o exudato vai ser aquela pleura doente, tá bom? Então, pneumonia, empiema, tuberculose, neoplasia, tá? São exudatos. ICC, síndrome nefrótica, cirrose, transudato, tá bom? Como é a minha abordagem do meu derrame pleural? Primeira coisa, eu vou ver se esse derrame pleural tem toda a cara da suspeita clínica da insuficiência cardíaca. Derrame bilateral, paciente descompensado clinicamente da ICC. Se tiver, gente, eu nem preciso fazer toracocentese diagnóstica, eu vou partir para o tratamento desse derrame. Se não tiver, eu penso na toracocentese diagnóstica. Tratei a minha insuficiência cardíaca, não melhorou. Se melhorou, tudo bem, saí clinicamente. Se não melhorou, aí sim eu parto para a toracocentese diagnóstica. E aí essa toracocentese diagnóstica vai me mostrar ou transudato ou exudato. Se tiver um critério de Light positivo, já é exudato. Se for transudato, nenhum critério de Light positivo, eu trato a causa subjacente desse transudato. ICC compensa, síndrome nefrótica, cirrose, tudo você vai compensar o paciente. Se for exudato, eu peço a citologia desse derrame. Se veio com predomínio neutrofílico, eu vou me questionar se é um derrame parapneumônico e se for, eu vou me questionar se é um derrame complicado. Se ele tem um pH menor que 7 ou 7,2, dependendo da bibliografia, uma glicose abaixo de 40, se for Gram ou cultura positivo e um LDH maior que 1000, eu parto para a drenagem de tórax obrigatoriamente. Se for linfocítico, eu posso pedir BAR, BK, citologia para ver se é câncer, vou ver se é tuberculose ou câncer, né? Geralmente aquele idosinho perdendo peso, que fuma, que bebe, eu vou pensar em câncer. Já aquele paciente jovem que teve exposição ao BK, vou pensar na tuberculose. E é isso que eu tinha para falar com vocês nessas apostas para a Unesp. A gente está junto até o final e não esqueçam que na véspera da prova a gente faz as nossas dicas de última hora com aquela pincelada final que vocês não podem ir para a prova sem saber. Segue a gente aí nas nossas redes sociais e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma atualização.